Então vamos lá, vamos falar de uma nova opção para microcrédito, uma nova opção que vem da região serrana de Santa Catarina, vem de Lages, é o Banco da Família que tem soluções como microcrédito, linhas rurais e crédito consignado, e está expandindo suas operações e acabou de abrir 2 franquias em Imbituba e em Forquilinha, as 2 inauguradas nessa semana aqui na região sul de Santa Catarina. E para falar sobre essa nova opção, sobre essa nova opção de crédito, né, para os pequenos e médios empreendedores e microempreendedores, converso agora com a diretora administrativa do Banco da Família, Jorge Schmidt. Muito boa tarde. Boa tarde. Para começar, apresente o Banco da Família para quem está nos acompanhando, como nasceu, de que dor nasceu o Banco da Família, porque toda empresa nasce de uma dor, né? Nasce de uma necessidade. De onde nasceu? Qual foi a dor que gerou o Banco da Família? Então, falando da dor especificamente, a dor era uma depressão econômica aqui na região de Lages. Então, nós somos uma cidade que dependia naquela época quase que exclusivamente do ciclo madeireiro, ali da estação do Pinos. E havia uma depressão econômica acontecendo justamente porque estava na entre-safra disso, né? E a nossa presidente, Isabel Baggio, nesse tempo era presidente da Associação Comercial de Lages, e ela identificou essa possibilidade de juntar um pequeno fundo. Então foi feito um fundo através de doações de pessoas privadas, né, de empresas, mas pelo viés privado, onde a gente conseguiu lá um volume muito pequeno de R$200 mil e iniciou-se, né, a partir de uma metodologia aplicada na Índia pelo Mohamed Yunus, a concessão de crédito a pequenos empreendedores de baixa renda que não tinham acesso a crédito e ainda não tem, muitos ainda não têm. Então a gente começou de uma forma bem incipiente com essa primeira dor, que era fomentar os pequenos negócios para desenvolvimento socioeconômico regional, e a partir disso o banco veio se desenvolvendo e aí quebrando barreiras territoriais. Então hoje nós estamos aí em 300 cidades, já com 27 anos de atuação, já atendemos aí 500 mil famílias nesse sentido, famílias empreendedoras. E a partir desse tempo e dessa experiência que nós tivemos durante todo esse período e aprendendo muito com esse processo, nós temos um método muito bem estabelecido de inclusão, né? Então, o que nós fazemos? Nós vamos até a casa do cliente. A nossa premissa principal é a proximidade. Então, a partir de estarmos muito próximos desse cliente, estarmos ouvindo as necessidades dele, a gente consegue entender a capacidade de pagamento desse cliente. Então, ao contrário do mercado financeiro convencional, o nosso formato é um formato que está baseado principalmente na confiança e na proximidade. Nós vamos enxergar o negócio na casa dele, porque 80% dos nossos clientes, eles são informais, então eles não têm muito como comprovar as coisas, mas têm capacidade de pagamento, inclusive pagamento de taxa de juros. Então eles não são ainda um público com necessidade assistencialista. A gente atende essa fatia que está abaixo do que o mercado financeiro convencional atende, mas uma fatia produtiva, uma fatia sólida, que movimenta a economia nacional de uma forma muito relevante. Tanto é que a gente tem, o que baseia o nosso trabalho é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado. Então, nós não somos uma instituição do mercado financeiro, não estamos regulados pelo Banco Central, mas a gente tem uma aprovação do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça para atuar durante todo esse tempo, né? E aí eles reconhecem a necessidade desse trabalho e nós, com a nossa metodologia diferenciada, incluímos essas pessoas sem acesso, com orientação. Então essa é a premissa principal do nosso trabalho também, é muito forte a parte da orientação que nós damos para esse empreendedor e para famílias também que buscam crédito para melhorias na sua qualidade de vida, por exemplo, através de melhorias habitacionais, para que a gente possa entregar esse crédito, porque eles também merecem ter esse acesso, né? Então a gente acaba impulsionando essas pessoas, inclusive lá na frente, para o mercado financeiro convencional. Pelo que tu está me explicando, tu consegue disponibilizar crédito para quem não conseguiria num banco, principalmente por falta de garantia. Se são informais, não tem como comprovar a renda, não tem como comprovar a receita, não tem como comprovar patrimônio de empresa, nem nada do tipo. Como é que vocês fazem com a questão de garantia? Porque por mais que as pessoas queiram pagar, é necessário ter alguma gestão de risco. Como é que vocês fazem essa gestão na informalidade? A garantia principal do nosso negócio é o entendimento de que ele é capaz de pagar. Então, nós precisamos entender lá dentro do que ele nos mostra,
presencialmente, se ele realmente tem uma atividade produtiva, se ele tem potencial de alavancar essa produtividade dele, né? Então, nós trabalhamos muito no aumento da renda. Então, a principal garantia é entender, ele realmente tem um trabalho, ele tem um talento para aquele trabalho e ele vai conseguir alavancar esse trabalho através do nosso apoio. A segunda garantia principal é uma garantia por avalistas. Então, o banco é muito conectado em avais. É a contrapartida do cliente. Então, como a gente entrega o acesso que ele não tem, ele também nos traz alguns avalistas. Se a gente precisa, às vezes, até 2 ou 3 avalistas, é normal dividir, que são pessoas do convívio dele, pessoas que possam nos dizer, olha, pode emprestar, porque realmente ele trabalha, ele produz e ele vai conseguir pagar a sua conta, né? Mas a nossa preocupação não é essa, Arthur, tanto porque nós temos aí de todos os nossos clientes, a gente tem 98% de clientes que nos pagaram completamente os seus créditos. Então, a gente tem está muito mais baseado nessas pessoas, né? Do que nos 2% que talvez venham não nos pagar. Então, acontece de uma forma muito fluida, a partir da confiança e da proximidade, como eu te falei antes. E quanto é disponibilizado? Qual que é a margem de crédito que é disponibilizado para cada um? É 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, R$1.000? Quanto que é? Nós começamos com um crédito de R$500, e são créditos pequenos, nós atendemos as necessidades dos bem pequenos, e vamos até R$150 mil com uma parte pequena da nossa carteira. Então, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento desse cliente até esse nível de crédito, mas nós iniciamos bem no R$500. Então, o nosso ticket médio, que a gente fala, que é a média dos valores que a gente libera, hoje ela está em R$7 mil. Mas me surpreendi, porque o R$500 não me surpreenderia, porque eu sei que esse tipo de questão, normalmente, às vezes a pessoa precisa só de um dinheirinho para ficar as contas no fim do mês. Mas 150 mil aí garantias mais robustas, eu imagino. Essa é uma premissa de sustentabilidade de um negócio social como o Banco da Família. Lá no R$500 até R$3 mil, nós mesmos que a gente receba o crédito dessa pessoa de volta, que ele nos pague em dia e nos pague com a cota de juros que ele tem, que em média de 2,8% ao mês, ainda assim o crédito é deficitário. Então, se nós fôssemos fazer uma avaliação fria, como qualquer outra instituição faria, por exemplo, do mercado convencional, cortariam esses créditos, porque a gente precisa visitar o cliente, a gente fica mais ou menos 1 hora na casa dele, então veja o custo disso, né? O carro que vai, o combustível que vai até chegar lá, a pessoa que está lá treinada para fazer, então tem um custo muito grande, é um processo bem artesanal. Então, como que a gente funciona? Nós temos 80% da nossa carteira vinculada a esses créditos menores, que vão até R$21 mil, e temos 20% da nossa carteira vinculada a créditos um pouco maiores. E isso é o equilíbrio do negócio social. Os grandes patrocinam os pequenos, né? Então, a taxa de juros dos grandes, que são um pouco mais estruturados, financiam essa questão de um trabalho mais custoso, mesmo pelo viés do custo, né, para esses clientes menores. E, de forma alguma, a gente deixaria de atender o pequeno, né? Então, é a forma que a gente encontra de deixar a coisa sustentável, que é isso que faz com que o Banco da Família possa crescer, e, inclusive, a partir de agora, entrar num mercado diferente, né, um pouco diferente, que é o braço das franquias, né? Então, nós temos, não sei se eu já posso falar, mas eu já posso te adiantar. Eu queria perguntar agora, como é que funciona? Isso. Então, o nosso crescimento orgânico e direto, ele foi um crescimento ótimo, nós estamos em 300 cidades por meio direto, mas ele é um crescimento um pouco lento dentro da necessidade nacional. Então, nós temos já know-how, a gente tem já condições estruturais suficientes para assumir outros espaços a nível nacional. Então, nós estudamos isso profundamente, encontramos no modelo de franquias o melhor espaço e o melhor formato para que a gente possa se desenvolver. Então, a gente traz pessoas que conhecem o local, já conhecem a cultura local, a gente entrega o nosso know-how, a nossa estrutura tecnológica, a nossa estrutura, inclusive, de fundos de investimento, para que essa pessoa possa levar esse recurso para aquela cidade, para aquela comunidade. Então, hoje a gente está trabalhando muito forte, iniciamos agora, mas a nossa expectativa é de ter 300 unidades franqueadas até 2030. Maravilha. E só para entender, as franquias, elas são intermediários do Banco da Família. A negociação é sempre com o Banco da Família, não tem um capital para cada franquia. Eles são os hubs de atendimento. É uma franquia de serviços, então o que a gente busca são franqueados que executem o serviço na ponta, de visita, de uma parte da análise de crédito, enfim.
e, por outro lado, o Banco da Família entra com essa estrutura financeira, né? Então, o que acontece? Deixar bem claro que é um negócio social rentável. O Banco da Família não é uma empresa que não gera lucros, nós geramos lucro, a diferença é que esse lucro é reinvestido na própria operação e por isso a gente conseguiu crescer tanto. Esse franqueado vai ter uma remuneração compatível com as demais franquias do mercado, então é um negócio para o investidor também muito eficiente, e esse investidor vai precisar entrar com capital suficiente para montar um posto de atendimento, a exemplo do que a gente fez agora em Forquilinha, em Imbituba, e também para gerir aí o seu negócio por um tempo até que o ponto de equilíbrio aconteça. Então, ele precisa de um pedaço de dinheiro também para cumprir esse capital de giro até que o ponto de equilíbrio aconteça. Mas é uma franquia convencional normal, onde o franqueado ele tem uma boa remuneração e, além disso, ele ainda gera um impacto social bastante relevante. Então, para quem quer trabalhar, ganhar dinheiro e impactar positivamente a sociedade, é uma excelente oportunidade. Jorge, obrigado pela participação aqui no programa e por ter apresentado o Banco da Família aqui para a gente. E é interessante ter nascido em Santa Catarina, né, na região serrana. Sim, nascemos aqui e vou aproveitar aqui para finalizar, convidando quem tem interesse na franquia e também convidando para quem tem interesse em ter um crédito do Banco da Família na tua região. Então, em Imbituba, nós estamos na rua Hernani Cotrim, número 89, no centro da cidade. Em Forquilinha, nós também fizemos a inauguração agora na terça-feira, então já tem uma equipe toda preparada em Forquilinha também, na rua Antônio Valmor Canella, 415. Então, esperamos todos lá. O nosso 0800, para quem quer fazer um acesso mais digital, aí também pode entrar pelo 0800 ou pelas nossas redes sociais. E o 0800 é 0800 648 4444. Maravilha. Obrigado. Conversei com a Jorge Schmidt, ela que é diretora administrativa do Banco da Família de Lages, que abriu franquias nessa semana em Imbituba e Forquilinha.